Boa noite a todos, é um prazer estar aqui no Espaço Novo Tempo e continuando, entendo, uma série que já começou aqui na igreja e que vocês devem estar acompanhando. Nesta noite eu tenho uma missão de apresentar um tema para vocês. É claro que as mensagens nossas são sempre bíblicas e ela está na Palavra de Deus. Então, quem trouxe sua Bíblia aqui, eu quero convidá-lo a abrir no Evangelho de São João, no capítulo 2. É claro que a igreja aqui vai me ajudar, a equipe daqui a pouco vai projetar também o texto, mas só para você saber a origem, né? Onde está a história que nós vamos estudar nesta noite, história real, relatada no Evangelho de São João, e que conta um momento muito importante no ministério de Jesus Cristo. Então, se você quiser deixar aberto sua Bíblia, logo no segundo capítulo do Evangelho de São João, faça isso, por favor. Meu nome é Décio, eu sou conhecido da maioria daqui, eu frequento a igreja adventista lá do bairro São Dimas, e juntos aqui nós temos o privilégio, então, de estudar a Palavra de Deus. Todos os textos que eu apresentar nessa noite, esses slides, são comentários da história que está no Evangelho de São João, capítulo 2, versículo 1 até o 11. Lá aparece a história de Jesus, né, o início do ministério de Jesus num casamento. Você deve saber essa história. O primeiro milagre de Jesus num casamento. Quando Jesus manifestou o primeiro poder, né, miraculoso, em que as pessoas ficaram impressionadas, foi justamente numa festa de casamento. É por isso que está no comecinho do Evangelho de São João, no capítulo 2. E nesta história desta noite, nós vamos resgatar na Palavra de Deus essa história, esse fato, e os comentários que eu fizer aqui são baseados na Palavra de Deus, na Bíblia, mas também num capítulo de um livro chamado O Desejado de Todas as Nações, no capítulo 15, onde lá a escritora deste livro, a escritora cristã Ellen White, ela comenta, ela detalha alguns detalhes, os bastidores deste capítulo. Por isso, o que eu apresentar aqui nessa noite, ela tem o respaldo bíblico da Palavra de Deus, que é o mais importante, a luz maior, mas também tem o respaldo, e por isso que eu trouxe slides, que eu vou trazer alguns parágrafos, alguns trechos de um estudo prévio que eu fiz desse capítulo, e eu trago para vocês então. Então é a Palavra de Deus comentada por mim, mas também à luz do que escreveu a escritora Ellen White num livro em que conta ou apresenta a vida de Jesus nessa terra, aqui no livro chamado O Desejado de Todas as Nações, capítulo 15. Então, como eu anunciei, só vou preparar aqui a ponteira. O texto bíblico é São João, capítulo 2, versículo 1 até o 11. Eu quero convidar você, então, a abrir a Palavra de Deus, se quiser acompanhar também aqui na tela, mas vamos seguir, como está na Palavra de Deus. Versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Versículo 2. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: eles não têm mais vinho. 4. Mas Jesus lhes disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou, a mãe de Jesus: fazei tudo o que ele vos disser. Versículo 6. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, uma unidade de medida, já falo disso. Versículo 7. Então Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora, e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram, tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água. Chamou o noivo. Ele lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e, quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio a seus sinais,
em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Permitam ler o 12 também. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muito dias. Essa é a palavra de Deus. Feche seus olhos mais uma vez, vamos falar com ele. Senhor Deus, obrigado, ó Pai, porque temos o privilégio de estar aqui, reunidos entre amigos, ou pessoalmente, alguns podem acompanhar pela internet, mas juntos temos oportunidade de estudar esse texto bíblico, ó Pai. Passagem da vida de Jesus Cristo. Que possamos tirar lições para a nossa vida. Abençoe este estudo, fica conosco nesses momentos. Pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Está aqui as bodas de Caná, de Galileia, início do ministério de Jesus Cristo. Eu trouxe como ilustração um mapa, eu sei que está longe, nem todo mundo começa a enxergar, consegue enxergar, é só para ter uma ideia, e vou me aproximar aqui da tela, mas essa era a terra bíblica, né? A Palestina, a região onde o povo de Israel vivia nos tempos de Jesus. Jesus, ele começa o seu ministério e ele cresceu em uma cidade chamada Nazaré, bem pequenininha, fica aqui em cima, aqui no norte do país, na região chamada de Galileia. Estão vendo do lado azul aqui, que é a água, o mar da Galileia. Na verdade, depois vinha no rio, descia através do rio, até cair no Mar Morto aqui embaixo. Então, Jesus nasceu em Belém, morou em Nazaré toda a sua vida, e aí ele parte, né, com os 30 anos de idade, para a sua missão. Ele sai, então, para iniciar o seu ministério. E ele segue todo um roteiro, né, que ele tinha planejado. Ele vai até o Rio Jordão, onde está o profeta João Batista. Ele é batizado, se lembra disso? Depois ele vai para o deserto, passa lá uma experiência das tentações que Jesus passou lá por muito tempo, por muitos dias. E depois ele volta e começa a recrutar os seus discípulos. E ele começa a chamar os seus discípulos. Se você olhar alguns versículos antes do capítulo 2 de João, Jesus está chamando e convocando, e lá citam os seus primeiros discípulos. E ele vai chamando discípulos. E eles eram amigos, eram irmãos de sangue, e um foi chamando o outro. E agora Jesus está com um grupo inicial de discípulos. Não eram os 12 ainda, que ele veio a formar depois de um tempo, mas com esse primeiro grupo de discípulos, ele sai em missão. E talvez você deva imaginar, peraí, se a capital especial é Jerusalém, e realmente lá as maiores passagens da vida de Jesus foram em Jerusalém, ou a sua prisão, seu sacrifício, né, sua morte ocorreu em Jerusalém, a gente poderia imaginar que ele fosse direto para lá. E aí, se você olhar no mapa, a região de Jesus morava era aqui em cima, ele veio ao Rio Jordão, e se esperava que ele descesse lá embaixo, no centro-sul do país, na capital, olha, Jerusalém, Belém, e ficasse aqui nessa região. É claro que Jesus pregou por aí, esteve aí, mas é muito interessante esse fato. Quando Jesus está com os seus discípulos, ele parte para uma festa de casamento, numa cidadezinha chamada Caná, na região da Galileia, entre Cafarnaum e Nazaré. Ou seja, Jesus resolveu começar o seu ministério naquela região. Os teólogos dizem que se passou aproximadamente uns 50 dias do batismo de Jesus. Então não tinha dado nem 2 meses ainda. Batizou, foi para o deserto 40 dias, voltou, começou a recrutar seus discípulos. E agora ele, com os seus discípulos, claro que ele estava pregando, ensinando os discípulos, ele sai então. E ao invés de descer para Jerusalém, eles ficam por um tempo naquela região da Galileia. E lá então eles vão para um evento, para um casamento. Bem, existe aí um contexto. Quando estudamos a Bíblia, a palavra de Deus, dá para entender ou dá para imaginar que Jesus foi chamado pelos seus familiares a estar nessa festa de casamento. No próprio livro base que eu tenho usado para esse estudo, que eu já anunciei, O Desejado de Todas as Nações, a autora diz que os noivos eram parentes de José e Maria. E aí Jesus foi chamado, era parente deles, aqui terrestre, olha, foi chamado então para uma festa de casamento. Essa era uma vila, uma cidadezinha muito pequena, na região da Galileia, e foram até aquele local visitar parentes. E é interessante que Jesus não foi sozinho.
Jesus levou então os seus discípulos, né? Então assim, tem uma festa, vamos lá. Nos tempos bíblicos, as festas de casamento, ou bodas, como diz no título aí do capítulo, eram eventos muito importantes, que as pessoas respeitavam, gostavam de participar, e que a tradição demandava naquela região demandar muitos dias. Então imagine, e claro, dependendo das posses materiais, poderia durar 3 dias, 5 dias, 7 dias, enfim. Há relatos na Bíblia, no Antigo Testamento, de reis que tinham poder econômico, né, no tempo de Israel, que demandaram mesas de festas em que o povo comia, bebia e se divertia, enfim, e ficava muito tempo. Maria, com certeza, mandou esse convite a Jesus e Jesus veio. Eu não sei se você consegue imaginar, quando nós lemos aqui, logo no começo, Jesus estava chamando os discípulos. Começamos lendo, 3 dias depois houve um casamento lá em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava lá. Jesus foi convidado, levou seus discípulos e foi ao casamento. É interessante, eu fiquei refletindo nisso. Jesus chega naquela festa, reencontra sua família. E eu fiquei imaginando isso. Espera aí, essa é a primeira vez que ele encontra a sua mãe desde que ele saiu de casa, aos 30 anos de idade, para uma missão. Eu fico pensando, o reencontro dele ali com Maria. Ela tinha visto ele sair, ela tinha no seu coração, eu imagino, uma certa angústia muito grande, porque desde quando ele era bebê, aliás, antes dele nascer, no seu ventre, já tinha sido anunciado a ela pelo anjo do Senhor, depois pela sua prima, né, que estava com João Batista, depois por profetas e profetisas. Quando ele nasceu, durante toda a sua experiência na gestação e quando ele nasceu, ela sabia que ele era o Filho de Deus e que tinha uma missão especial. E que essa missão seria manifestada em algum tempo no futuro. Eu imagino a sua ansiedade, a sua preocupação, mas sabia também que ele tinha que cumprir uma missão. E aí ele sai, e uns 50 dias mais ou menos, agora ela se encontra com ele novamente. Ele não era mais, talvez, não tinha a mesma aparência que a sua mãe tinha visto quando ele saiu de casa. Não se esqueça que ele ficou 40 dias passando provações no deserto. Fome, né, os ataques de Satanás. Talvez ele tenha voltado mais maduro, mais focado na sua missão, e agora ele tem encontro com a sua mãe. Nós lemos aqui o contexto. Houve um problema nesse casamento, faltou vinho. E no contexto daquela época, queridos, faltar comida ou faltar bebida envolvia diretamente uma crítica, um problema social gravíssimo. Estava ligado à questão da hospitalidade, né? Você dá uma festa e aí não tem como atender os convidados. Seria um desastre para os noivos. Seria como começar o casamento com o pé esquerdo, ou já começar a dar tudo errado. Era uma situação que realmente ninguém tolerava, não se podia aceitar. E aí nós lemos aqui no trecho da Bíblia, Maria vai e pede para que Jesus providencie, ela anuncia para ele que eles não têm mais vinho. E aí eu já quero começar a discutir com vocês destrinchar verso a verso do que nós lemos aqui. Por exemplo, quando nós lemos versículo 4, Jesus disse para ela: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Eu já vi muitas pessoas, quando leem esse texto, ficar meio preocupado, até assustado. Espera aí, será que Jesus não foi muito ríspido com a sua mãe? Será que ele não foi duro com a sua mãe? Será que não foi grosso com a sua mãe? Eu não sei que sinônimo a gente poderia usar, e com todo respeito, claro, porque ele é Jesus, mas não é assim pesado, né? Ele usar essa expressão, mulher, o que eu tenho contigo? Talvez na linguagem de hoje alguns achariam, poxa, dizer, mulher, não é problema meu, cada um com os seus problemas, né? A festa não é minha, eu não sou o noivo, eu não sou o dono da festa, só sou um convidado. Mas, queridos, é claro que toda vez que estudamos a palavra de Deus, a gente tem que estudá-la à luz do contexto histórico e de como era na época. E quando os teólogos nos dizem isso, e eu, claro que também fui pesquisar isso, mas quando estudamos isso, os próprios teólogos resgatam que a forma como Jesus falou não era em nenhum momento forma bruta, forma desrespeitosa ou forma grosseira ou
ou agressiva em relação à sua mãe. Numa das Bíblias aqui que eu trago, diz assim, mulher, quando ele diz, mulher, esse era um título respeitoso para se dirigir à mãe no mundo antigo. Jesus sempre tratou muito bem a sua mãe. Quando ele era criança, eu tinha 12 anos, ele na verdade foi proposital, mas ele se envolveu tanto lá ao visitar Jerusalém, e olha a distância, hein? Se você imaginar no mapa, lá de cima, Nazaré até Jerusalém, era muito tempo de viagem, muitas horas, e aí quando ele se empolga lá no meio dos líderes religiosos, na casa do pai, na igreja da época, e os pais também não prestam atenção naquele monte de crianças daquela época, eles voltam, e sempre pensando, ele está brincando com os amiguinhos, ou ele está lá na frente, ou ele está atrás. E quando descobrem que ele não estava no grupo, os pais voltam desesperados. E Jesus também, de uma forma respeitosa, mas firme, como nós vemos nos textos bíblicos, Jesus lembra a sua mãe e ao seu pai da sua missão e que ele tinha negócios do Pai a tratar. Queridos, ao conhecer a história de Jesus Cristo, Jesus nunca deixou de ser cuidadoso com aqueles a quem ele amava. Jesus não exprimiu frieza, nem descortesia. Na verdade, a frase, quando Jesus fala isso, estava em harmonia com os costumes orientais. A pessoas a quem você buscava respeito, se dizia mulher, nesse sentido, e foi como Jesus fez. Lembre-se que Deus que deixou para nós os 10 mandamentos. E ele, como para dar o exemplo, também honrou o 5º mandamento, que diz, honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Eu não sei se você vai se lembrar, ao longo dos 3 anos do ministério de Jesus, nos momentos finais dele, quando ele está na cruz do Calvário, veja, tantas coisas ainda para pensar, carregando o peso do pecado e do mundo inteiro, com dor, sofrendo, numa angústia tremenda. João vai relatar como Jesus lidou com a sua mãe. Vocês lembram dessa passagem? Né? No momento de angústia, sua mãe também está sofrendo, claro, como toda mãe, e ele chama sua mãe se aproxima, e aí ele preocupado como ficaria sua mãe, afinal, ela já era viúva nessa época, e como que iriam cuidá-la, quem que ia mantê-la? As viúvas não tinham nenhum tipo de assistência social do governo e nada naquela época. E aí ele aproveita João, o discípulo mais jovem, e que era muito próximo dele, e diz, olha aqui, está aí do seu lado a sua mãe. E olha, ele a partir de agora é seu filho. Em outras palavras, João, cuide da minha mãe para mim. Cuide dela agora nessa fase. Queridos, Jesus respeitava aos seus pais aqui na terra, especialmente a sua mãe. Na cruz se lembrou de cuidar dela. Ele se importava com a sua mãe. Mas é interessante, ele fala para ela, mulher, que tenho contigo, ainda não é chegada a minha hora. Por que ele falou isso? Qual foi a intenção de Jesus dizer isso? Nesse livro que eu estou usando como guia, O Desejado das Nações, página 147, a autora diz assim, eu tirei um parágrafo, mas se bem que sua mãe, e é claro, está falando de Maria, né, não possuísse conceito exato da missão de Cristo, nele ela confiava muito. Quando ele diz assim, não é chegada a minha hora ainda, é porque ele sabia da ansiedade dela, e eu imagino que ela, né, ainda mais se seu filho chegou, e ela sabia que ele já estava exercendo a sua missão, e possivelmente ela queria que ali ele já demonstrasse todo o seu poder, tudo que ele era capaz de fazer e que ele pudesse manifestar ali. Eu não sei se Maria talvez não agisse diferente dos outros demais discípulos, que esperavam um líder que finalmente fosse surgir, o Messias, que ia agora salvar o povo de Israel. E por que não agora poderiam, então, ter independência, inclusive dos romanos? Por que não agora ele poderia surgir agora e implantar o seu reino terrestre ali, naquela festa, naquele começo? Mas o autor desse evangelho, João, ele sempre se preocupou, ele vai usar muito, lembre-se que o evangelho foi escrito décadas depois, João está relatando o que ele viveu, o que ele viu acontecido no passado. E em todo o evangelho de São João, João relata, e sempre tentando fazer um link com a missão de Cristo. Quando ele diz assim, não é chegado a minha hora, porque realmente não tinha chegado a hora de Jesus,
Somente 3 anos e meio depois é que chegaria a hora de Jesus. E a hora não era ser entronizado no trono de terrestre romano, mas era ser preso, julgado e morto injustamente. Jesus estava começando o seu ministério, começando a sua missão, mas ali Jesus sabia o que era melhor e o que era certo. E talvez ele precisou naquele momento conter a sua mãe. A minha hora ainda não chegou. Mas eu achei interessante o que a escritora Ellen White fala desse passagem, desse momento. Eu continuo a leitura. Ele sabia que a sua mãe, apesar de não saber exatamente qual era a missão de Cristo, confiava muito nele. Ela acreditava nele. Ela tinha fé nele. E aí a escritora reflete e diz: a essa fé correspondeu Jesus. Mesmo Maria não sabendo, mesmo, vamos dizer assim, uma fé ainda defeituosa, incompleta, Jesus não poderia frustrar o coração da sua própria mãe. Sabe, queridos, mesmo nós, nos dias de hoje, quando precisamos de algo e pedimos a Deus com o nosso coração, às vezes pedindo do nosso jeito, Deus conhece cada um de nós. Deus vai olhar para mim e para você. Ele vai conhecer a nossa intenção, o nosso desejo, a nossa vontade. E Deus nunca quer que os seus filhos fiquem frustrados, fiquem desamparados, desatendidos. Jesus correspondeu à fé da sua mãe. Foi para honrar a confiança de Maria e também para fortalecer a fé dos discípulos que ele realizou o primeiro milagre. Então não fui eu que falei isso, está escrito aqui no Conselho Inspirado. Para fortalecer a confiança da sua mãe, para honrar a confiança e fortalecer a fé dos discípulos, ele realizou o primeiro milagre. Eu sei que poderiam ter outros motivos. E talvez a gente fale, mas por que o primeiro milagre então não foi lá em Jerusalém? Poderia ser no meio de uma multidão, poderia ser no meio das pessoas, tanto é que um tempo depois ele fez isso, nessa mesma região, quando uma multidão estava lá ouvindo seu sermão, se estendeu demais, ele multiplicou pão e peixe e atendeu a todos. Mas é interessante que nada é por acaso no ministério de Jesus, na história dele e nas passagens deles. Naquele momento, Jesus precisava atender a sua mãe e também aos seus discípulos, que iriam ter que enfrentar durante 3 anos muitas provações e desafios. Em outras palavras, queridos, nenhum milagre de Deus é por acaso. Todos os milagres que Deus faz é na hora certa, no momento certo, para atender um propósito específico. É nós que às vezes somos egoístas e falamos, Senhor, eu quero um milagre agora. Eu estou com uma dor, eu estou com uma doença, eu estou com desemprego, eu estou com um problema financeiro e eu preciso que o Senhor resolva o meu problema agora. Na verdade, nós temos que confiar em Deus, que Ele fará o melhor para mim e para você. Se for a hora do milagre, vai acontecer um milagre, acredite nisso. E eu sei que muitos já viveram esse milagre na sua vida pessoal, mas às vezes, queridos, temos que esperar. E naquele momento, Jesus sabia o que era melhor. Jesus, como filho do Altíssimo, num dos trechos na sequência, diz assim, como filho do Altíssimo e Salvador do mundo, laço algum terrestre deveria afastar Jesus da sua missão, ou influenciar-lhe o procedimento. Ele tinha que estar livre para fazer a vontade de Deus. Ele não poderia se sujeitar a uma ordem da sua mãe. Ele agiu para ajudá-la, mas, em outras palavras, mesmo sendo a sua mãe terrestre, ele soube como tratar e como lidar com ela. Sabe que lição fica aqui? Atender à vontade do Pai, porque a missão de Jesus era clara ali, de fazer a missão e atender à vontade do Pai. Atender à vontade do Pai e de Deus, ela está acima até mesmo das nossas relações familiares. Ela está acima até mesmo de atender à vontade, o desejo de um cônjuge, de um ente querido, do seu pai e da sua mãe. Primeiro temos que obedecer a Deus. E Jesus sabia disso. Os direitos de Deus, diz essa escritora, no outro trecho, são superiores mesmo aos laços das relações humanas. Mas olha que interessante, ele é tão maravilhoso, Jesus sempre foi, que mesmo assim, ele diz para sua mãe que não tinha chegado a sua hora, mas ele vai fazer o milagre alguns segundos depois, porque realmente ele tinha essa preocupação de confirmar nela, para ela ter certeza, é verdade. Tudo que me falaram, que o profeta, que o anjo, tudo que eu vi durante 30 anos ele aqui, o exemplo de caráter, do menino, e para a mãe sempre é o menino, não é isso não? Né? Que o menino foi a vida inteira, realmente, é ele, é o Messias, o ungido de Deus, que finalmente chegou para nos dar a esperança. Queridos, Jesus então mostra para Maria no primeiro milagre,
Mas aí, se você começar a olhar nos próprios evangelhos, os primeiros milagres de Jesus, a escritora Ellen White diz assim: os primeiros milagres do Salvador vieram para fortalecer os discípulos também, especialmente. Então, eu não sei se alguém já prestou atenção nisso, mas comece a analisar. Os primeiros milagres eram para fortalecer a fé dos discípulos. Depois ele vai atender às necessidades do povo, outras questões mais. Mas era ali. Tudo bem que tinham várias pessoas em volta, mas na intimidade de uma festa familiar, num vilarejo no interior, foi lá que começou o ministério de milagres, né, de atenção de Jesus Cristo. Jesus fez, e apresentou. Como nós lemos aqui um tempinho atrás, Maria confiava em Jesus. Ela disse para aqueles homens: olha, fazei tudo o que ele vos mandar. Tipo, né, ela sabia que ele ia resolver. E ela dá ordem, então, para aqueles mestres, para as pessoas que estavam ali, os servos, né, para ajudar a preparar a festa. E aí, Jesus, nós lemos, pediu que enchessem 6 grandes talhas de água. Aí na Bíblia tem até a unidade de medida, de metretas, né, na versão que eu usei. É claro que se estiver na linguagem de hoje, tem uma outra unidade de medida. Mas eu fui pesquisar essa unidade de medida e os autores bíblicos dizem que eram... Nossa, que você grosseiro falar caixa d'água. Não era caixa d'água, né? Mas era pesado, de pedra, assim, né? Era difícil de se mover, que era usado para cerimônias religiosas de purificação. Mas tem um pouquinho de divergência de quantidade, mas falavam que eram de cada metreta de 80 litros a 120 litros. Então, eu vou pôr na média 100 litros. E cada talha dessa cabia de 2 a 3 metretas, ou de 200 a 300 litros. Então, eram 6. Né? Então, enche. Opa, imagine, né? Vocês estão achando que a festa não vai ter fartura, isso? Vocês estão achando que a festa vai acabar? Né? Você não vai ter opção? Né? Então, todas aquelas 6 big vasilhas, grandes, né, as talhas, etc., enormes ali, pesadas, foram enchidas por águas. E é interessante que os homens vêm ali, os servos, enchem aquilo. Se você olhar na Bíblia, a maior parte das Bíblias, ela dá uma explicaçãozinha ali, põe entre parênteses, né? No versículo 9, por exemplo, quando vão provar depois daquele milagre acontecido, não sabendo de onde viera, se bem que os serventes sabiam que eles haviam trazido a água. Toda vez que na Bíblia você vê no Novo Testamento trechos entre parênteses, quer dizer que em algumas versões da Bíblia, ou no original, não estão aquela frase, né? Então, há versões que tem, outras não. Mas é interessante que, nesse caso, em todas as vezes, é sempre um complemento para dar algum detalhe sobre como ou o que ocorreu. Jesus pede para encherem aquelas talhas de pedra, e aí elas estavam num canto, no salão, e aí ele faz o milagre. Aquela água se transforma num vinho. Todos se admiram. Porque, nós lemos aqui no texto, a qualidade daquele vinho foi superior ao que tinha sido servido anteriormente. As pessoas ficam admiradas. As pessoas ficam felizes, alegres. Como é que pode isso? Queridos, tem uma aplicaçãozinha bem simples sobre isso. Tudo o que Jesus faz é sempre melhor do que aquilo que os homens fazem ou do que outros fazem. Saiba disso. Você pode ser muito caprichoso e muito bom em muitas coisas, mas se você pedir ajuda de Deus para Ele te ajudar a resolver alguma coisa, Ele vai fazer melhor do que você faria ou de como você agiria. Tenha certeza disso? Os dons de Cristo são sempre novos, são sãos. O dom de Cristo, naquela festa nupcial, era um símbolo. Aliás, por isso que eu disse que nada é por acaso. Eu trouxe um outro trecho para vocês verem, por exemplo, do mesmo livro, né? E ao longo dessa mensagem, algumas ilustrações que alguns artistas imaginaram de como foi esse milagre, esse evento, essa festa de casamento. Mas, por exemplo, a escritora, então, Ellen White, ela diz na página 149, a água, aquela água que ele pediu para derramarem lá, representa o batismo em sua morte. E depois se transformou em vinho, e a autora diz, o vinho representa o derramamento do seu sangue pelos pecados do mundo. A água para encher as talhas foi levada por mãos humanas, mas unicamente a palavra de Cristo podia comunicar-lhe a virtude doadora da vida. A palavra de Cristo forneceu ampla provisão para a festa. Jesus falou e o milagre aconteceu. Eu sei que alguns hoje falam assim, poxa vida, eu gostaria tanto de que
né, um milagre na minha vida, que Deus falasse para mim. Eu gostaria muito de ouvir a palavra de Deus. Queridos, a palavra de Deus é muito poderosa realmente. Lá desde o começo, Deus falou e o mundo surgiu. Deus disse e as coisas aconteceram. Jesus falava, as coisas se cumpriam. Mas sabe o que é mais fantástico, ou até impressionante? É que eu e você temos à nossa mão e à disposição a palavra. E você acredita que essa palavra tem poder? Não é a folha do livro em si, não é um livro como algo místico, mas é quando eu leio a palavra de Deus e peço para Ele se manifestar na minha vida. A palavra de Deus tem poder, queridos, amém? A palavra de Deus pode transformar e fazer todas as coisas. Aquilo eram talhas de águas puras, água boa, podia ser água de qualidade, mas só se tornou vinho quando Jesus, pela sua palavra, ordenou que se transformasse. E a mudança aconteceu. A palavra de Cristo fez toda a diferença naquela festa. Queridos, Jesus Cristo se preocupa comigo e com você. E aí, os discípulos, talvez, claro que no começo não entenderam, mas de uma forma didática, Jesus foi mostrando para eles. Veja, eles viram ali a água, viram o vinho, não entenderam, mas 3 anos depois, Jesus ia estar morrendo, o seu sangue sendo derramado. Vocês se lembram? Eu vou seguir a sequência aqui. Não, na primeira festa com os discípulos, Jesus lhes deu um cálice. O cálice do vinho, que estava sendo entregue para eles, que simbolizava a sua obra pela salvação deles, ainda na página 149. Lembra-se, 3 anos e meio depois, na última ceia, novamente Jesus levanta um cálice. Era a última oportunidade que estava com seus discípulos. E na última ceia tornou a dar aos discípulos. Só que agora, na instituição do sagrado rito pelo qual sua morte deve ser anunciada. E lembra que ele diz aos discípulos, olha, eles estavam tristes, claro, em perder Jesus, mas Jesus fala assim, eu nunca mais vou tomar desse vinho. Eu não vou tomar mais. Isso foi uma esperança, uma promessa também, porque a próxima vez que eu tomar, será com vocês. E na verdade, pela profecia, sabemos que é com os discípulos e com quem aceitar o seu chamado. E Jesus então está esperando para um dia. E a Bíblia usa de novo essa linguagem, essa referência ao banquete, nas bodas do quê? Do Cordeiro, não é isso? Como se fosse uma festa de casamento, onde Deus vai reunir todos os seus filhos, aqueles que quiserem, é claro, para poderem participar juntos, repartir junto esse cálice, que Jesus agora entrega para os discípulos no começo, mesmo eles não entendendo totalmente. E no finalzinho do seu ministério, novamente ele entrega para cada um dos seus discípulos. Eu fico imaginando, queridos, o trabalho, a preocupação e até a didática. É por isso que Jesus era o mestre dos mestres. E em todas as oportunidades que ele tinha, ele não deixava de ensinar aos seus discípulos. Mas eu sei que pode surgir uma dúvida agora. Porque eu tenho familiares cristãos, não adventistas, de outras religiões, evangélicas, pentecostais, e que aí falam assim, poxa vida, tá vendo? Até Jesus bebeu vinho. Qual é o problema de eu beber vinho hoje? Eu sei que tem adventistas ou amigos que acompanham o Novo Tempo, ou acompanham a igreja adventista e falam, devia ser um vinhozinho, vai, leve. Qual é o problema do vinho? Será que haveria algum problema no vinho? Muitos teólogos discutem sobre isso. Eu sei que há teólogos que vão achar realmente pode ser fermentado ou não. Mas, na verdade, querido, se você estudar esse tema na Bíblia, e pode ser no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, a palavra vinho na Bíblia, ela não é clara. Ela tanto pode ser o suco de uva sem fermentação, quanto o vinho como eu e você sabemos que existe, que é o suco de uva fermentado, que leva a pessoa a perder o sentido, a razão, que pode levar ao vício, que pode levar ao alcoolismo. Vinho pode ser fresco ou fermentado na Bíblia. Existem casos do vinho na Bíblia em que ele é apresentado como vinho fermentado. E você vai ver isso, por exemplo, em Provérbios ou em outros textos no Antigo Testamento, que vão dizer para o homem, né, deve fugir do vinho, daquele que tira a pessoa da sua razão, do vinho que destrói famílias, destrói lares, aquele laço traiçoeiro do diabo e que existe. Queridos, existe na Bíblia o vinho fermentado, existe o vinho fresco, mas o problema é que quando se traduziu isso e veio do grego e agora veio para o português, só temos apenas uma palavra. Realmente, se tivesse na Bíblia suco de uva e em outros textos tivessem vinho, não teria polêmica, não é isso não? Estaria tudo bem. E aí o problema, então, nós temos que agora tentar refletir qual era. Porque pode ser o suco de uva,
a palavra vinho na Bíblia, ok? Ou pode ser suco de uva fermentado, que é o vinho, que faz mal. Algumas questões para a gente pensar. Alguns teólogos da Bíblia, especialmente adventistas, escrevem assim, ó: caso o casamento tenha ocorrido no fim de outono, que é a data mais provável, não haveria dúvida que o vinho seria suco de uva fresco. Quando Jesus está lá na última ceia, naquela semana final da sua vida, e Jesus pega o pão, parte o pão, depois pega o vinho e distribui aos seus discípulos, nenhum teólogo tem dúvida que aquele vinho não tinha álcool. Sabiam disso? Lembra que eles estavam na semana da Páscoa? E havia uma lei entre os judeus que na semana da Páscoa nem o fermento entrava dentro de casa. E o judeu levava isso muito a sério, e o fermento nem no pão, e muito menos o fermento no suco de uva. Então, ninguém acho que tem dúvidas. Teólogos sérios que estudam a palavra de Deus, é claro. Não pessoas que acham, né? Eu leio a Bíblia e interpreto como eu acho. Mas nenhum teólogo tem dúvida que, na última ceia, Jesus serviu suco de uva aos seus discípulos, né? Porque todos eram judeus, todos eram religiosos, e estavam ceando a Páscoa, e estavam naquela cerimônia onde não havia nada de fermento, nada de álcool, nada de símbolo do pecado de maneira nenhuma. Esse é um ponto, queridos, para nós pensarmos. Outro ponto é que Jesus, em toda a sua vida, e seu ministério foi coerente. Ele ensinava as pessoas a manterem a mente aberta para o Evangelho, a mente sã, a fazer as coisas de Deus, a pensar nas coisas do alto, a evitar as coisas do mundo. Queridos, não dá para combinar. E eu não sei, eu ouço cristãos defendendo a teoria de que Jesus bebia bebida alcoólica, e a Bíblia não dá nenhuma evidência, nenhuma referência disso. Jesus nunca faria algo, queridos, ou traria, levar as pessoas ao vício ou a problemas. A escritora Ellen White, nesse capítulo, ela diz assim: é Satanás quem tenta os homens a condescendência com apetites que lhes obscurecem a razão, que entorpecem percepções espirituais. Cristo não, queridos. Em todo o Evangelho, Cristo nos ensina a subjugar a natureza inferior. Foi Cristo quem deu instruções, por exemplo, para que João Batista não bebesse vinho nem bebida forte. Lembra? Já foi a instrução dele desde sua mãe estava grávida, desde bebê, e João Batista nunca chegou perto de vinho nem de bebida forte. Foi ele que deixou essa regra. Cristo não se contradiria em seus próprios ensinamentos. Concordam? O precursor de Jesus, aquele que veio antes dele, não chegava perto de vinho. Agora, Jesus... E é interessante que os fariseus chamaram Jesus beberrão, não é isso? Glutão, que ficava comendo nas festas. Mas, na verdade, Jesus nunca faria ou agiria de outra forma. Mas, enfim, já que estamos baseando nesse capítulo, né, no capítulo nas bodas da escritora Ellen White, no livro Desejado de Suas Nações, eu queria mostrar, então, o que ela afirma sobre esse tema. Eu, na minha leitura, na minha fé, quando eu leio isso, para mim é ponto pacífico, mas, enfim, o que diz lá? Página 149. O vinho provido por Cristo para a festa, e o que ele deu aos discípulos, como símbolo do seu próprio sangue, era o puro suco de uva. Eu não estou inventando isso, está escrito, tudo bem? Ponto final. Aí no outro parágrafo diz assim: o vinho não fermentado que proveu para os convidados as boas era uma bebida sã e refrigerante. Seu efeito havia de pôr o gosto em harmonia com o apetite são. Novamente, estou colocando literalmente ou textualmente um texto do livro Desejado de Todas as Nações. Eu creio assim, queridos. Jesus Cristo fez um vinho, mas de uma qualidade tão excelente, né? Um suco de uva tão excelente, tão especial, que as pessoas ficaram admiradas. As pessoas ficaram, assim, impressionadas, de chamar a atenção e dizer, mas não é racional. O melhor é sempre no começo, como que agora no final é que vem o melhor? Queridos, o milagre aconteceu. As pessoas ficaram maravilhadas. E agora, na etapa final, eu queria só resgatar ou mostrar para você que Jesus agora começa a cumprir o seu propósito. Lembra que o primeiro era honrar sua mãe, segundo, fortalecer a fé dos seus discípulos, mas agora vem a última parte, que era o testemunho em si, ou aplicação, né, de algo maravilhoso, especial, que, de certa forma, também ajudou na fé das pessoas. Porque a Escritura diz, na sequência, no próximo parágrafo,
que a partir desse momento que todos começaram a se alegrar e beber ali, e a festa continuou, que a atenção das pessoas agora se voltaram para Jesus e para os discípulos. Até então, Jesus era só mais um convidado. Sabe, sabe as tias mais antigas? Assim, chegou, ele estava viajando, faz 2 meses que está fora de casa, chegou aqui. Era um convidado no meio de tantos. Mas agora, eu não sei se você imagina isso, se a noiva era a principal, e tem que ser a noiva, né, a principal, o noivo. Eu acredito que por um bom tempo, eu acho até que enquanto ele não foi embora, a atenção se voltou para Jesus e para os seus discípulos. E o que a escritora diz na sequência é que esses discípulos começaram agora a contar para as pessoas ali. Sabe o quê? E começaram pela primeira vez a testemunhar o que eles tinham visto nas últimas semanas. Alguns desses discípulos, não se esqueçam, que eram discípulos de João Batista e possivelmente testemunharam o batismo de Jesus, porque Jesus olha para os seus discípulos e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E muitos começaram a seguir Jesus e começaram a contar para as pessoas e testemunhar o que tinha acontecido, o que eles estavam vendo e que aquele deveria ser o caminho que eles deveriam seguir e acompanhar. Queridos, Jesus aproveita então aquele momento para que as pessoas pudessem, pela primeira vez, aquele foi o primeiro momento, não é isso? Eles tinham a oportunidade de reconhecer fé em Jesus. Como eu disse, os discípulos contaram tudo o que tinham visto e ouvido desde lá do Jordão. E agora, queridos, essa história do milagre de Caná, passado alguns dias depois, foi espalhando na região, Galileia, Judeia, foi avançando, chegou inclusive lá em Jerusalém, na capital. O milagre não precisaria ter acontecido em Jerusalém. Bastava a fama e a história do milagre chegar até Jerusalém. Não sei se você consegue imaginar, a notícia do milagre chegou antes de Jesus. E quando Jesus chegou, multidões já queriam saber o que tinha acontecido, quem era aquele novo pregador que estava naquela região. Queridos, Jesus aproveita então uma cerimônia familiar, mas aproveitou estar no momento familiar, de amigos e também numa unidade próxima, né, dentro da família, por exemplo. Aí, na sequência, a escritora diz, ele começou sua obra de reforma, pondo-se em íntima simpatia com a humanidade. Jesus era de natureza sociável, aceitava a hospitalidade de todas as classes, visitando a casa de ricos e pobres, instruídos e ignorantes, procurando-lhes elevar-lhes os pensamentos das coisas comuns da vida para coisas espirituais e também eternas. Sabe, Jesus aproveitava muitas oportunidades. E nessa parte final da mensagem, eu queria aprender com esse exemplo de Jesus e aplicar para mim e para você na nossa vida. Jesus não fechava o rosto, sisudo e bravo, como muitos imaginavam, como um dono da verdade e da lei, e que as pessoas aceitem que assim seja. Quem agia assim eram os líderes religiosos da época, os fariseus, que ficavam poses, ficavam lá no topo, na hierarquia, e apenas ditavam o que as pessoas deviam não fazer. Jesus se misturava com as pessoas. Jesus andava entre as pessoas. Ele procurava derrubar as barreiras que separavam as diversas classes sociais, a fim de unir homens com uma só família. Queridos, a sua presença, por exemplo, nas bodas, nessa história, foi para cumprir esse propósito e esse princípio. Assistindo essa festa, veja esse texto. Honrou Jesus o casamento como uma instituição divina. O casamento foi criado por Deus no Jardim do Éden, no começo da história desse mundo. Deus sempre prezou por essa instituição. E como eu já citei aqui no começo da mensagem, esse símbolo do casamento, o noivo é Deus, a noiva é a igreja. O noivo vem buscar a noiva. Ou a ilustração que Jesus contou mais de uma vez, que haverá uma festa de casamento no céu e todos seremos convidados a participar dela. Jesus Cristo via, e eu cito a próxima frase do livro, Jesus via em cada alma alguém a quem devia ser feito o chamado para o seu reino. Aproximava-se do coração do povo, misturando-se com ele como alguém que lhe desejava o bem-estar. Queridos, um cristianismo de fachada ou de teoria não conquista ninguém para o reino de Deus. Jesus deixou exemplo para eu e você seguir. Veja, Jesus ia em festas, como uma festa de casamento. Jesus se misturava com outras pessoas.
ele se convidava, às vezes, para ir almoçar ou jantar na casa de outras pessoas. Jesus interagia com pessoas de classes sociais diferentes, em que muitos até mesmo criticavam, e diziam, não, mas como é que ele pode ir lá? Como que ele pode estar lá? Mas Jesus ensinou aos discípulos que era importante o contato pessoal, a associação com outras pessoas. E quando ele estava próximo, o que Jesus dizia? Segue-me. Não é isso que ele fez diversas vezes? Ganhava atenção, fazia amizade, quando tinha oportunidade, segue-me. E assim foi o exemplo de Cristo. Ele se interessava na humanidade. E aí a Escritura diz, no próximo parágrafo, assim deve ser o exemplo para todos que pregam a sua palavra. Não devemos renunciar à comunhão social. A gente tem que se envolver com outras pessoas. Esse é o evangelho prático. Eu procurar outras pessoas. Mas para não ficar esse assunto no ar, para se envolver, então eu ir onde está todo mundo, é eu fazer o que todo mundo está fazendo. Esse é o último slide dessa noite. A Escritura diz alguns parágrafos abaixo. Como discípulos de Cristo, não nos misturemos com o mundo por mero gosto de prazer. A ideia não é você se misturar e estar na festa, no meio da turma, apenas para passar tempo, ou apenas para poder dizer que está interagindo. Ela diz assim, nunca devemos sancionar o pecado por nossas palavras ou ações, nosso silêncio ou nossa presença. Aonde quer que formos, devemos levar conosco Jesus e revelar a outros que precioso é nosso Salvador. Entenderam? Aonde você for, as pessoas têm que ver que você é diferente, que você é cristão, que você é um filho de Deus. Você não faz o que as pessoas fazem, e se fizerem coisa errada, muito menos. Mas você interage com outras pessoas, você conversa com elas e apresenta Jesus. Último parágrafo. Por meio das relações sociais, o cristianismo se põe em contato com o mundo. Queridos, uma ilustração de uma história, né, que ocorreu há 2000 anos atrás, num vilarejo minúsculo chamado Caná da Galileia. Essa história impactou aquela região, aquele país, e chega até nós hoje, 2000 anos depois, aqui no Novo Tempo. O que nós podemos tirar daqui? Que Jesus se importava até mesmo com pequenos detalhes. Para aquela família, era o item mais valioso e mais importante. Aquele casamento seria destruído, e a gente pode falar, mas que bobagem é essa, hein? Mas seria muito importante se alguma coisa precisaria acontecer. E Jesus usa aquela oportunidade para poder atender sua mãe, atender seus discípulos, e poder então, a partir dali, daquela experiência, fazer com que pessoas viessem a crer nele. Assim deveríamos ser cada um de nós também. Na nossa caminhada. Essa semana você deve ter muitos desafios. Trabalho, estudo, afazeres, contatos com outras pessoas. Que a gente possa aprender com Jesus e aproveitar cada oportunidade, cada interação. Às vezes aquela conversa no restaurante que você encontrou uma pessoa conhecida, é na fila do ônibus, é no banco, é no supermercado. A cada oportunidade precisamos fazer como Jesus. Interagir, conversar, ser simpático, mas tendo oportunidade, apresentar o que é o mais importante, que é a mensagem do reino de Deus. Que Deus possa nos abençoar. E que os milagres que Jesus fez lá atrás, Ele faça na minha e na sua vida essa semana. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar então? Ficar em pé. Obrigado, Senhor. É uma história tão conhecida, ó Pai. Todos nós já tiramos outras lições para a nossa vida. Mas além dessas reflexões que fizemos aqui, que o Senhor possa nos abençoar, a partir desse estudo, confiar mais em Ti, ó Pai. Ampliar nossa crença, nossa compreensão de que o Senhor está disposto a fazer milagres na vida dos Teus filhos, ó Pai. Que esses milagres são nas horas certas. Por isso, queremos que o Senhor possa nos dar fé e confiança, que o Senhor vai nos atender no momento exato e certo. Mas também tiramos outras lições nessa noite, ó Pai. Que o Senhor se preocupa com cada um dos detalhes, que o Senhor se importa com os relacionamentos familiares e pessoais, e que possamos aprender então com o Teu exemplo de Jesus e interagir positivamente na vida das pessoas que entram em contato conosco, ó Pai. Que possamos ser bênção, instrumentos de Tuas mãos na vida de outras pessoas. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.